Agora, a grande pergunta é esta, e talvez seja isto que muitos estão à espera de ouvir. Quando será o arrebatamento? Já sabemos que é algo glorioso, é algo fascinante, é algo que nós aguardamos com expectativa. Quando é que vai ser? Vamos às Escrituras novamente. O arrebatamento termina esse período que é o chamado período da grande tribulação. É o final desse período de sofrimento e dá logo início, logo que o arrebatamento acontece, dá-se início ao tempo da ira do Senhor Deus. Portanto, é um marco determinante. É a grande separação entre aquilo que os homens conseguiram fazer de mal à humanidade, às mãos de Satanás, o dragão, o anticristo, a besta e o falso profeta. A humanidade entregou-lhes o poder e a autoridade e eles arrasaram. Foi terrível o que aconteceu durante aqueles 3 anos e meio da grande tribulação. E agora o Senhor intervém. A primeira coisa que ele faz é tirar o seu povo, arrebatar o seu povo e então descarregar a sua ira. Acontece exatamente na abertura do 6º selo. Já estudámos os 7 selos do Apocalipse, estão naquele livro que está nas mãos de Jesus, o Senhor da história. Então, com a abertura do 6º selo, e que condiz exatamente com a narrativa cronológica de Jesus, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e também que é complementada pela revelação dada a João no Apocalipse. Então, tudo isto aponta para o arrebatamento dos santos, tendo lugar após a abertura do 6º selo. Não há qualquer indicação da partida dos santos antes da abertura do 6º selo. Muito antes, ou muito menos ainda antes do 1º selo, antes da vinda do surgimento do anticristo. Não há qualquer indicação. Antes, pelo contrário, com a abertura do 7º selo, diz a palavra logo no capítulo 8 que há meia hora de silêncio no céu. Algo acontece. Há como que uma mudança de planos agora. Agora é Deus quem vai intervir. Vamos então estudar rapidamente a sequência cronológica dos acontecimentos que levarão então ao arrebatamento. E segundo as Escrituras, sempre baseados nas Escrituras. Eu vou citar os textos, vou apresentá-los para que você em sua casa ou onde estiver possa anotar, e eu peço que confira por si mesmo, seja cristão bereano, seja um crente que examina as Escrituras, independentemente de quem fala, nem que fosse o apóstolo Paulo a falar. Não é? Quem sou eu para me comparar com Paulo? Então, muito mais necessidade você tem de conferir pelas Escrituras se aquilo que eu estou a falar não é imaginação minha, não é tirado de algum livro ou de algum filme ou algo assim, mas se de facto condiz com aquilo que o Senhor revelou aos profetas e aos apóstolos e também através do seu próprio Filho. Então, sequência dos eventos conduzentes ao arrebatamento. Em primeiro lugar, a abertura dos primeiros 4 selos iniciam aquele período que é chamado início das dores de parto. Eu ouço muita gente dizer que a tribulação são 7 anos. Isto não é verdade. Esse período inicial de 3 anos e meio, da 70ª semana de Daniel, é um período em que os 4 primeiros selos são abertos, em que surgem aqueles cavaleiros, aqueles cavalos. É um período conturbado em que se manifestam falsos messias, em que se ouvem falar de guerras e rumores de guerras por todo lado, em que há fomes por todo o planeta, pestes e terremotos. Enfim, esse é o início das dores de parto. Eu creio que já estamos a viver no patamar dessa situação. Mas depois, em segundo lugar, vem a abertura do 5º selo. Você lembra-se que a abertura é gradual. Cada selo que vai sendo rasgado, há uma nova revelação, há um progresso, há um depois de, ou seja, depois daquela situação que já falámos, das fomes, pestes, guerras, rumores de guerras e por aí fora, falsos messias, então abre-se o 5º selo, que é o início então da grande tribulação. É um período de 3 anos e meio e que é caracterizado pela grande perseguição e até ao martírio dos santos, dos eleitos, da Igreja do Senhor, que estará presente, como é óbvio, aqui na Terra. Haverá também uma eclosão
de falsos profetas. Já vemos isso acontecer agora. Imagina naqueles dias como será. Então, no meio de tanta confusão, toda a gente vai falar, todos vão falar em nome de Deus e por aí fora. Haverá uma apostasia também generalizada, muita gente se vai afastar das igrejas tradicionais. Haverá um aumento da maldade ou da iniquidade, haverá o esfriamento do amor fraterno entre os crentes. Haverá também um período de grande evangelização mundial pelas novas tecnologias, pela Igreja que estará avançando até às últimas fronteiras. Mas haverá também a manifestação do Anticristo. Ele entrará no Templo de Jerusalém e irá trazer o sacrilégio ao templo. Haverá propagação do engano, do erro, dos falsos messias, dos falsos profetas. Será um período nunca visto na história, no qual Jesus diz que jamais se repetirá, nunca foi visto, nem jamais se verá outra vez. Porquê? Porque Satanás estará vivo, presente, aqui na Terra. Será lançado à Terra durante o tempo da grande tribulação e com ele milhões e milhões dos seus agentes, dos seus demónios que virão com ele. O que é que então João vê com a abertura do quinto selo? Ele vê as almas dos mártires debaixo do altar. E quem são esses mártires cujas almas, e falo de almas, não de corpos, cujas almas são vistas? Diz a palavra que eles foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Portanto, amar a palavra de Deus e testemunhar de Cristo traz consequências. Nem todos irão receber bem, mas naqueles dias Satanás irá opor-se com todas as suas forças, com todo o seu poder e estratégia, irá combater a propagação da palavra de Deus. E então a melhor forma de o fazer é matar os transmissores, as testemunhas, os servos, os profetas, os pregadores. E essa multidão é vista debaixo do altar, clamando por vingança, reivindicando a justiça do Senhor. E aquilo que lhes é dito, a resposta que eles recebem é esta: mais um pouco, esperei mais um pouco de paciência, até que o número daqueles que também sofrerão na grande tribulação se complete. Quando esse número se completar, então haverá um acréscimo grande e estarão todos na presença do Senhor. Então abre-se o sexto selo. E o que é que traz a abertura do sexto selo? Grandes sinais cosmológicos. O Sol vai escurecer, a Lua fica sem brilho, as estrelas caem, os meteoros, perturbações cósmicas, terrestres, um grande terremoto em toda a Terra. E esses sinais são provocados pelo Senhor da natureza e anunciam que vai haver a grande mudança, porque Deus vai intervir diretamente na Terra. A expressão que é usada no texto bíblico é exatamente esta: logo depois da aflição daqueles dias. Ou seja, depois da grande tribulação, daqueles dias finais, então haverá este ciclo de sinais astrológicos, astronómicos, algo incrível, nunca visto. Seguem-se logo à grande tribulação. E logo a seguir, em quarto lugar, é visto o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo o firmamento escurece, a terra ficará em trevas, todos se vão espantar e perguntar o que é que está a acontecer. E de repente se vê o grande sinal, a luz da vida, a luz do mundo irá surgir nos ares. Veja que a expressão que é usada no texto bíblico é esta: então, ou seja, só depois desses sinais cosmológicos, então, depois, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Será a vinda ou a manifestação de Cristo logo a seguir a esses sinais. É interessante que aquilo que é referido por Mateus e outros evangelhos é que este é o sinal. Esta é a resposta àquela pergunta inicial feita pelos discípulos. Quando eles perguntaram ao Senhor Jesus, lá sentados no Monte das Oliveiras, diz-nos então, qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos, ao fim do mundo? Diz-nos qual o sinal. Jesus começa logo a responder: ninguém vos engane. E ele depois descreve alguns sinais, vários sinais, de facto. Mas agora,
finalmente anuncia-lhes o sinal. Finalmente vem a resposta. Qual é o sinal da tua vinda? É o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Eles foram criados por Deus como sinais para os homens. Então, esse grande sinal surgirá exatamente na criação. Todos se espantarão. Em quinto lugar, teremos então a visão do Senhor nas nuvens, gerando lamento e terror em toda a humanidade incrédula. Lá em Apocalipse diz: todas as tribos da terra se lamentarão, sinal que todos o verão, e todos se irão lamentar. E dirão: escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Diz o texto que as pessoas vão tentar esconder-se debaixo das montanhas, vão tentar acabar com a vida, mas tudo isso lhes será retirado. Eles vão ter que enfrentar a ira do Senhor. E é referido que isto vai acontecer com todos. Diz a palavra que são reis, grandes, ricos, tribunos, os poderosos, os servos e os livres. Tudo isto vai acontecer, segundo a narrativa bíblica, a seguir às grandes manifestações cósmicas e terrestres que serão aterrorizadoras para muitos, para todos que cá ficarem, porque eles tinham sido avisados e não acreditaram. Eles sabem que se trata agora da ira do Cordeiro, da qual eles tentarão inutilmente escapar. Não há mais segunda opção, não há mais segunda oportunidade. Em sexto lugar, então, o Senhor envia os seus anjos. Quando se dá este grande fenómeno, o Senhor é visto nos ares, ao clamor em toda a humanidade, então o Senhor envia os seus anjos para recolher os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde os quatro cantos da terra, como nós já vimos, ressuscitando uns, transformando outros e elevando-os para a presença do Senhor. Agora, em sétimo lugar, muito importante, no capítulo 7 de Apocalipse, o apóstolo João vê agora os salvos no céu. Ele diz: depois destas coisas, ele tinha visto no capítulo 6 as almas dos mártires debaixo do altar. Depois fala acerca do selo que é colocado nos 144.000 judeus em Israel. E ele diz então: depois destas coisas, ele vê uma incontável multidão representando todos os povos e etnias, mas agora já não estão debaixo do altar, eles estão agora diante do trono e perante o Cordeiro. Portanto, eles já subiram de posição. E já não são mais almas que ele vê. Ele vê pessoas, ele vê corpos, porque eles estão vestidos de branco e estão com palmas nas mãos. Então é dito ao apóstolo João, nesta visão que ele tem, quando ele pergunta quem são estes, e é-lhes dito que estes são os que vieram da grande tribulação. Veja agora, rapidamente, as grandes diferenças entre a descrição das almas dos mártires em Apocalipse 6 e a multidão dos corpos ressurretos do capítulo 7. E veja que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 ocorreu o quê? A ressurreição e a partida para a presença, para estarem diante do trono do Senhor. Ou seja, o arrebatamento. O arrebatamento, a partida da igreja, vai acontecer depois da abertura do sexto selo, já na parte final, e logo que o apóstolo João vê a marca daqueles 144.000, outra vez os seus olhos são levados ao céu, ele parte, talvez em espírito, ao trono de Deus, e então ele vê essa multidão vinda de todas as tribos, povos e línguas, multidão incontável de salvos, e que estão já com as suas vestes brancas e com as suas palmas na mão. Vejam a diferença entre aquilo que eram as almas e agora os corpos. Por exemplo, diz no capítulo 6 que são as almas dos mártires, ou seja, ainda não houve a ressurreição, ainda Cristo não veio à terra ressuscitar os mortos em Cristo. Mas agora, no capítulo 7, ele já vê a multidão de pessoas, portanto, elas já foram ressuscitadas. Depois, como já falámos, no capítulo 6, as almas são vistas debaixo do altar. Agora, depois da ressurreição, essas pessoas, essa multidão é vista diante do trono
e perante o Cordeiro. Quando vemos então as almas, vemos que elas clamam, elas estão em sofrimento, por assim dizer. Mas agora no capítulo 7 vemos que a multidão já não está reivindicando nada, já não está pedindo nada ao Senhor. Eles agora estão a fazer aquilo que só corpos podem fazer, estar de pé na presença de Deus e acenando, glorificando ao Senhor, aquele que os livrou, aquele que os tirou deste mundo. Eles clamavam por vingança antes de serem arrebatados e ressuscitados primeiro, mas eles agora já estão diante do trono do Senhor, clamando, não mais por vingança, mas estão adorando, estão trazendo a ação de graças diante do Senhor. E finalmente, quando vemos que eles estão debaixo do altar, vemos que o número ainda está incompleto. Portanto, ainda faltam muitos para se completar o número daqueles que são a igreja do Senhor, dos eleitos. Mas agora, em Apocalipse 7, diante do trono de Jesus, já o número está completo. Não haverá mais gente, não faltou ninguém. Todos estão ali presentes. É dito também no capítulo 6 que eles teriam que esperar mais algum tempo, com paciência, até que se completasse o número dos seus irmãos que estavam ainda na terra. Mas agora no capítulo 7 já vemos que essa multidão não irá mais sofrer separação, nem fome, nem sede, nem calor, nem frio. Eles agora estão observando a execução da justiça divina. Pensa agora um pouco comigo. Se realmente a igreja fosse arrebatada no início da grande tribulação, portanto já teria havido a ressurreição, mas vemos que no capítulo 6, João vê apenas as almas. Bom, mas se de facto essas almas já representassem pessoas ressuscitadas, vamos pensar nessa hipótese que não tem qualquer cabimento, mas vamos pensar que seriam realmente as pessoas já ressuscitadas e, portanto, já arrebatadas para a presença do Senhor, então teria que haver outra segunda ressurreição dos justos. Tinha que haver pelo menos duas ressurreições. A ressurreição daqueles que são vistos no capítulo 6, cujas almas estão debaixo do altar do Senhor, e outra ressurreição agora de todos aqueles que ainda ficaram na terra e que vão comparecer diante já do trono do Senhor. Ora, a palavra de Deus só nos fala de duas ressurreições, uma para os justos e outra para os injustos. E essa ressurreição dos injustos ocorrerá 1000 anos depois da vinda do Senhor, ou seja, será já no final do milénio que o Senhor vai ressuscitar todos esses para serem julgados diante do trono do Senhor. Portanto, dos justos só haverá uma ressurreição. E será exatamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 que o Senhor virá ressuscitar os seus, transformar os vivos, arrebatar-nos para a sua presença. Então estaremos todos já com corpos gloriosos, transformados diante do trono do Senhor. Então, logo em 8º lugar, para concluirmos, após o arrebatamento dos santos ou da igreja, então só depois é que se inicia o período da ira do Senhor. Diz lá em Sofonias 1, versículo 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Antes desse sacrifício, que é descrito como o derramar da ira de Deus, é a vingança do Senhor sobre os homens iníquos, o Senhor antes disso vai santificar, vai separar o seu povo, vai escolher-nos. Diz o texto de Isaías 26, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Isto é Isaías, um filho de Deus, que diz os teus mortos, os mortos do Senhor, os mortos em Cristo, ressuscitarão e viverão de novo. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E depois ele diz, vai, pois, povo meu, agora é o Senhor quem fala, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar
para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. É tremendo este texto de Isaías, que está inserido naqueles 3 capítulos que são chamados o pequeno Apocalipse de Isaías. Vemos que haverá uma sequência exatamente semelhante àquela que Jesus anunciou e que os apóstolos também anunciaram nas suas profecias. Primeira coisa que vai acontecer: os teus mortos viverão e ressuscitarão. Em primeiro lugar, a ressurreição dos justos. Depois, haverá o quê? A proteção do povo de Deus, através do arrebatamento. Diz aqui: vai, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas, esconde-te. Ou seja, estaremos na proteção, no esconderijo de Deus, até que passe a sua ira. Enquanto durar a ira do Senhor, nós estaremos protegidos junto com Cristo, mas depois o Senhor, então, vai derramar a sua ira sobre os ímpios. Mas nós não estaremos aqui para sofrer a sua ira, porque finalmente nós, em nono lugar, diz a palavra, estaremos para sempre com o Senhor. Lá em Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento, diz: quando formos levados à presença de Jesus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus prometeu, capítulo 14 de João: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Assim é o eterno descanso para os salvos, mas tribulação para os ímpios. Diz Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses: a vós que sois atribulados, portanto aos crentes, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, enquanto para nós será o descanso, quando o Senhor se manifestar, estaremos para sempre com o Senhor, mas será ao mesmo tempo tribulação para os ímpios. Em 10º e último lugar, nós então possuiremos o reino e reinaremos para sempre com Cristo. Dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já o profeta Daniel tinha dito: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Quem são estes santos? São aqueles mesmos que o Senhor Jesus refere aqui em Mateus. São aqueles que estão à sua direita, são aqueles que ele escolheu, são os benditos do seu Pai, que vão agora possuir, vão tomar posse da herança e estarão reinando também com Cristo. Lá capítulo 7 de Daniel, versículo 22, diz: até que veio o ancião de dias, que é o Senhor Deus Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, à Igreja. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isto será, obviamente, durante o reino milenar de Cristo. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Que coisa maravilhosa! Finalizando este vídeo, nós podemos pegar naquelas palavras de Isaías 25, versículos 8 e 9, e tomá-las para nós, quando nós virmos o Senhor vindo nas nuvens, quer nós tenhamos ressuscitado com corpos transformados, e o veremos assim como Ele é, ou quer nós estejamos vivos e sejamos transformados no abrir e fechar de olhos, nós podemos olhar para Ele, partindo para a sua presença, e exclamar: eis agora este que é o nosso Deus. Ele aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia, naquele grande dia, o dia do Senhor, se dirá:
Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. E concluindo as palavras de Apocalipse, a Igreja e o Espírito dizem: ora vem, Senhor Jesus, que assim seja. Amém.